Bom dia a todos e a todas. Aquele já cumprimentei. Ótimo. Pois, como sabem, é meu costume, desde que sou diretor, ter conversas no fim de cada semestre. Portanto, já estou cá há 2 anos, brincando, o tempo passa. E já passaram 4 semestres, portanto, esta é a 4ª conversa. E esta conversa é muito aborrecida, porque tenho que falar de um palco longe de vocês. Estarão aqui algumas pessoas, a maior parte estará à distância, e este ambiente em que vivemos é um ambiente tramado, dá cabo de toda a gente. Mas é o ambiente que temos e gostaria de começar esta conversa por dizer uma coisa muito simples, mas com muito significado, que tem a ver com os tempos que atravessamos e sem a vossa colaboração, daqueles que ativamente estão envolvidos no processo, ao fim e ao cabo, que tem a ver com a formação dos nossos alunos. Sem vocês isto não era possível. E muito do que se fez até agora, que foi feito à distância, acabou também por funcionar. Neste momento em que a grande preocupação é garantir que os nossos estudantes chegam ao fim do ano e conseguem concretizá-lo e não perderem pura e simplesmente um semestre das suas vidas, eu sinto-me particularmente satisfeito porque todos, estudantes, professores e investigadores e, naturalmente, as pessoas que estão aqui presentes e à distância, os funcionários, todos os colaboradores, permitiram que isto acontecesse. Esta é, de certeza, uma coisa que vale a pena celebrar e percebermos que nem tudo são tragédias e as tragédias também nos unem. E é isso que faz com que nós possamos chegar ao fim deste período e dizer assim, olha, está calor, está o verão por aí a entrar e mesmo assim ainda conseguimos celebrar qualquer coisa, porque estamos a chegar ao fim de um período que valeu a pena fazer o que fizemos. E a boa novidade que eu gostaria de anunciar é que o Covid acabou. Não sei se perceberam, o Covid acabou. Agora estamos no pós-Covid. Não significa que amanhã não estejamos no Covid outra vez. Porque, de acordo com o que as autoridades dizem, estamos num ambiente de nova normalidade e, portanto, a vida tem que continuar. É impossível trabalharmos num ambiente sempre a pensar que vem aí o fim do mundo e que não há soluções. E se nós pensarmos que a última grande guerra durou desde 1939 a 1945, podemos pensar que houve muita gente que esteve 6 anos continuamente em guerra. Nós tivemos a sorte de não ter uma guerra desta dimensão. Temos agora outra guerra, que é uma guerra contra ninguém. É uma guerra que morre gente e morre com uma dimensão que nós não estávamos à espera. E não é só aqui, não é só na China, não é só na Europa, é em todo o mundo, em todo o lado. É a primeira vez que há realmente uma guerra tão grande que envolve todos os países do mundo. Nunca tivemos nada parecido a uma situação desta natureza. Isto abrange os ricos, os pobres, os bons, os maus, todos. E por isso mesmo vale a pena pensarmos que como é que nós nos podemos proteger disto? Quando o conhecimento que temos ainda é muito incipiente. Nunca houve uma pandemia com estas dimensões. Isto é tudo fruto da vida moderna. A vida moderna proporciona que estas coisas aconteçam.
há 500 anos atrás andávamos à velocidade do cavalo. E, portanto, a forma de uma doença se propagar era muito lenta. Muito poucas pessoas a viajar. Há 100 anos atrás andávamos à velocidade do comboio, a vapor, e só muito poucas pessoas se deslocavam. Atualmente, nós movimentamos instantaneamente por todo o mundo. E por isso, qualquer pequeno foco de doença propaga-se por todo o planeta. E acaba por atingir proporções que, uma vez propalados pelos meios de comunicação, ficamos a pensar que isto é o fim do mundo. Eu, como sou otimista por natureza, eu prefiro dizer, não é o fim do mundo, é um mundo diferente. E é por isso que isto há uma nova normalidade. E nós temos que gerir esta situação. E é por isso que eu estou aqui a falar com máscara e vocês estão aí sentados com máscaras. Porque é a primeira proteção que nós podemos ter para garantir que nos protegemos. Pode não ser a mais eficiente de todas, pode não ser a melhor de todas, mas de certeza que é suficientemente forte e incomparavelmente melhor do que não usar máscara. E nós estamos num ambiente em que a nossa população maior é a população estudantil, que, como nós sabemos, uma pessoa que está nos 20 anos, nos 19, nos 21, é de ferro. É de ferro. Não tem preocupações nenhumas e, portanto, não encara estas coisas com a mesma seriedade e com a mesma preocupação que encaram as pessoas de outras gerações. E é por isso mesmo que, por muito que nos doa, por muito esforço que tenhamos que fazer, é indispensável que nós tenhamos que utilizar um equipamento desta natureza, por forma a darmos também o exemplo aos jovens que é uma forma de nos protegermos. Porque se qualquer um de nós não usar nos serviços, nos professores, naqueles que têm mais responsabilidades, na direção, se não usarmos este tipo de equipamento, porque é que cada um há de usar? Por muito aflito que eu fique, que já estou todo transpirado de estar a falar, mas ainda por cima um professor que tem que falar para os alunos, ao falar de projeto à voz, e ao projetar a voz, lá vão os Covids todos espalhados, se por acaso a pessoa tiver algum tipo de infecção, e às vezes não se sabe que tem. E o problema é quando não se sabe que se tem. E como estamos num ambiente que pode ter rapidamente muitos alunos, numa turma, num anfiteatro, tudo isto é muito mais complicado e, portanto, temos de ter mais cuidados. Até realmente foi um semestre atípico, uma experiência diferente, uma inovação que acabámos por introduzir. Tem os seus lados também bons, entre aspas, porque aprendemos também a fazer outras coisas. Aprendemos a dar aulas a partir de casa, aprendemos a fazer teletrabalho. Descobrimos que, apesar de tudo, já temos uma série de ferramentas. Mas também descobrimos que ainda nos faltam muitas. E por isso mesmo, há que repensar o que é que vai ser o futuro, porque ninguém sabe se em setembro, em outubro, em novembro, ou em dezembro, ou em janeiro, se isto continua ou não continua. Não sabemos. O conhecimento científico não permite configurar o que é que vai acontecer. Isto não é por bruxaria, não é por... Não há maneira de prever o que é que vai acontecer. Não há maneira de prever se haver uma vacina, se não haver uma vacina, e se a vacina é eficaz ou se não é. Pensa-se que, mas soluções definitivas são muito difíceis de prever. Até pode acontecer que, com o calor, que o Covid desapareça. Nós todos temos assim um bocadinho esta... Vá lá a ver se isto aumenta ainda mais a temperatura, se chega aos 40, aos 50 graus, e se isto derrete tudo. Temos lá um bocadinho na nossa cabeça, será que isto com o calor que desaparece? Mas aparentemente, se calhar não acontece isso. E nós todos agora ouvimos que na Austrália, que já vão na segunda onda, já estão no inverno deles, o que é que acontecerá quando chegarmos ao inverno? Mas nós não podemos parar.
Porque se pararmos, é mais difícil a cura do que se atuarmos. Aí não se morre da doença, morre-se da cura. E por isso o que temos é que pensar que não temos que ter medo de viver. Viver é uma sorte. Se nós estamos aqui é porque conseguimos ser resistentes, já sobrevivemos para sair da barriga da mãe, já sobrevivemos contra não sei quantas hipóteses. Não deixa de ser uma selva. Na selva ganha o mais forte, sobrevive o mais forte. Naturalmente que entre nós desenvolvemos mecanismos de saúde, sistemas de saúde, que permite que também os mais fracos tenham hipóteses. Isto faz parte da solidariedade entre a sociedade, entre as pessoas. E por isso mesmo, é de admitir que neste processo haja pessoas que tenham condições genéticas ou de constituição do seu organismo que reajam melhor, até são assintomáticos, e outros que reajam pessimamente. E nós não sabemos como é que cada um reage. Ainda há 2 dias deu nas notícias que uma senhora de 30 anos, de repente, estava cansada e no dia a seguir morreu. E depois viram que tinha Covid. Isso é uma notícia que apareceu há pouco tempo. Portanto, não sabemos porque é que isto acontece. Sabemos que estamos numa universidade, temos acesso ao conhecimento maior que existe na sociedade e, mesmo assim, todos os dias estamos à procura de outras soluções. Seja nesta universidade, seja em qualquer outra. Mas, como eu digo, amanhã, e amanhã é dia 14 de setembro, começam as aulas, e nós não podemos ter aqui na faculdade 10.000 pessoas, como normalmente temos, ou 9.000, ou 11.000, ou o que quer que seja. Não é possível ter tanta gente, porque, como vocês veem, este auditório tem lugar para, digamos, 500 pessoas, e tal como está organizado, vocês só se podem sentar nos sítios onde estão as bolas verdes, só tem espaço para 90 pessoas. E se fizermos isto em todas as salas, chegamos à conclusão que no máximo só podemos ter 1/3 das pessoas na escola. E isto é realmente demolidor, porque, apesar de termos feito a distribuição do serviço docente a semana passada, aprovada no Conselho Científico, agora temos que fazer a logística para podermos montar isto tudo. É como se fosse um Lego, em que há pedras que faltam e há outras que estão a mais e outras para encaixar isto tudo e conseguir fazer com que cada aluno possa ter algumas aulas presenciais, mas também possa ter algumas aulas à distância. Porque se estiverem todas presenciais, não vamos conseguir reduzir a intensidade das pessoas cá dentro. É um jogo complexo, difícil, que obriga a simulações inúmeras e às vezes com ferramentas muito limitadas. E eu, portanto, só tenho que agradecer a todos os que entendem esta situação e que percebem a aflição que é de dar resposta aos nossos 8.000 alunos e aos nossos 500 ou 600 professores, que andam todos nervosos. Uns nervosos porque não sabem se vão ter as aulas ou não, se têm que alugar casa ou não, se têm que... como é que vão fazer este processo. Os professores nervosos porque não sabem completamente se é à segunda, se é à terça, como é que organizam as suas disciplinas. E nós, nos serviços centrais, é que estamos a tentar ir desenhando estes processos todos, que não possam ser desenhados pura e simplesmente porque, olha, vai ser assim. Ninguém sabe como é que vai ser. Mas temos que prever com muita antecedência o que é que pensamos que vai ser. Mas o que é facto é que não há nenhum governo no mundo que seja capaz de dizer o que é que vai acontecer amanhã. E todos os governos, e vocês ouvem as notícias, os governos reagem de maneiras diferentes, às vezes de maneira completamente oposta. Uns apostam, não é preciso máscara, não é preciso nada, continuam a fazer a vida como sempre fizeram. E os outros fazem o contrário e isolam, confinam e quer uns, quer outros, é impossível dizer quem é que tem razão. Porque só vamos saber quem é que tem razão no fim de um processo que pode ser muito longo. Por exemplo, a Suécia decidiu, não, isto vai ficar tudo na mesma,
tem uma taxa de mortalidade muito maior do que a nossa. Nós começámos bem e agora, na região de Lisboa, isto incrementou outra vez. Pode acontecer que daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, quando tiver as contas totais, depois a mortalidade seja a mesma. E uns morrem mais no princípio, e outros morrem mais no meio, outros morrem mais no fim. Não sabemos. Não sabemos qual é a solução. Não sabemos qual é o modelo mais eficaz. O que sabemos é que a doença instalou-se e vai levar tempo até que ela seja resolvida. E as pessoas mais especialistas, sejam em qualquer país do mundo, nem sempre convergem nas suas opiniões sobre o que é que vai acontecer. Com muito modelo matemático, com muito médico, com muito especialista, não se consegue perceber. E, portanto, o governo toma uma decisão e, se der certo, toda a gente aplaude. Se der errado, isto é o fim do mundo. E quando a decisão passa para o ministro, a mesma coisa. E quando passa do ministro para o reitor, e quando passa do reitor para o diretor, e quando passa do diretor para o presidente do departamento ou para o chefe de divisão, isto vai-se propagando, ao fim e ao cabo, um ambiente que não é propício a um trabalho normal, porque o mundo neste momento não está normal. É tão simples quanto isto e, portanto, face a estas questões todas, eu acho que é importante nós conversarmos um bocadinho para aliviarmos as nossas tensões, para aliviarmos às vezes as nossas agonias, os nossos pânicos, porque às vezes muito isto são coisas que nós fazemos na cabeça e ouvimos um bocadinho na televisão e a seguir propagamos isto de uma forma ainda maior, porque não sabemos quais são os limites. Porque há até aquilo que se chama de fake news, que às vezes fabricam-se notícias mais alarmistas ainda, para fazer com que as pessoas vejam mais notícias, e às tantas é um ciclo vicioso. Acontece isto com as crises todas que já atravessamos, mas o que nós sabemos é que estamos habituados às crises. Em Portugal, estamos habituados às crises. E sabemos também que o ambiente de crise também é um ambiente que pode ser de oportunidade. Nesta lógica, pronto, aprendemos a trabalhar com determinadas ferramentas, aprendemos a fazer coisas à distância que antes não fazíamos e se calhar temos que nos apetrechar melhor ainda para podermos mais eficientemente fazer este tipo de trabalho. Que não sabemos quanto tempo é que vai durar, se porventura, agora depois das férias, houver uma segunda onda. Ontem o Primeiro-Ministro já disse, não, se houver uma segunda onda, isto não é impossível confinar outra vez. Porque se confinarmos outra vez, desaparece o dinheiro todo. Se é que ele já não desapareceu. Porque é impossível, em qualquer país, estar parado sem produzir. Ainda por cima, o nosso país é muito frágil sob o ponto de vista financeiro, no qual nós também não desalinhamos enquanto escola. O país é frágil, há poucos recursos financeiros e, portanto, quando o Estado vai financiar o layoff e quando vai financiar este tipo de atividades, o Estado tem que arranjar dinheiro em algum lado. E quem dá, se não pagarmos, vai ser complicado. O que acontece? Apesar de nós ainda não sentirmos isto na pele, nós, funcionários públicos, ainda não sentimos isto na pele. Mas há muita gente que já sente na pele, ou porque viu o ordenado reduzido, ou porque, pura e simplesmente, foi despedido. Há de tudo. E o nosso drama, nossa direção, é quando os filhos dessas pessoas que foram despedidas ou que viram os seus recursos financeiros ser afetados, que se vêem com dificuldades em continuar os estudos. E isso é aquilo que nos agonia. É não termos condições, que o aluno não tenha condições para poder garantir a sua sobrevivência e a sua formação. É uma dificuldade que todos nós facilmente reconhecemos. E neste momento a direção está inundada de pedidos de alunos com dificuldades. Isto já está a acontecer, mas é provável que ainda aconteça de forma mais forte se o Estado, porventura, decidir medidas mais drásticas. Não sabemos o que é que vai acontecer. Eu, por natureza, não sou pessimista, tendo a ser otimista e
E prefiro este discurso. Olha, a situação real é esta. Todos sabemos o que é que está a acontecer. Estas conversas eram também para clarificar de que forma é que a direção pensa, ou que o diretor pensa, acerca destes assuntos. E darmos uma palavra de que o meu otimismo, se eu vos falar em termos pessimistas, vocês tendem a ficar pessimistas. Se eu vos falar em termos otimistas, se calhar falamos em termos otimistas. Mas a questão é esta: vamos ter que continuar a trabalhar. Vamos ter que continuar a fazer a nossa atividade. Agora, o que é preciso é fazê-la sem medo. Porque senão, o melhor é metermos numa concha, fecharmos todos e esperar que nada aconteça. Mas também isso não é vida. Não ter medo de ir à universidade, não ter medo de ir ao restaurante, não ter medo de ir à praia, não ter medo de gozar a vida. Com segurança. Esta questão do distanciamento social, esta questão das práticas respiratórias e de etiqueta respiratória, esta questão de lavar as mãos e desinfetar e não sei o quê, todas estas práticas devem ser escrupulosamente seguidas. E nós que temos contactos com os alunos, não nos fica mal a nenhum de nós, se tivermos que chamar a atenção a alguém, é no âmbito da nossa proteção e da proteção dessas pessoas. Se um colega nosso estiver no gabinete e estiver sem máscara, é problema dele. Mas se alguém entrar no gabinete, passa a ser problema dos dois. Não temos que ter receio, nem medo, nem que chamar a atenção, porque é a proteção de todos. Porque a questão é, há pessoas infectadas. Para elas estarem infectadas é porque se infectaram de qualquer maneira. As infecções não aparecem por acaso. Não sabemos que impacto é que isto vai ter. Nem sequer sabemos se aquilo que se diz que é a imunidade de grupo se vai funcionar. Há países que apostaram na imunidade de grupo. Não sabemos se vai funcionar. Também sabemos que há pessoas que tiveram a doença que, ao fim de recuperadas, tinham um nível de anticorpos muito grande, mas ao fim de poucas semanas os seus anticorpos baixaram drasticamente. Quer dizer que podem vir outra vez a ter a doença. Portanto, temos que ter paciência, temos que ter flexibilidade, temos que comunicar mais uns com os outros, não deixar de comunicar sempre que estas situações existem e todos nós podemos dar o exemplo, todos os colegas, a todos os alunos, que é a população maior da escola, que é muito difícil. E só para verem quanto difícil é, os alunos estão nervosos, como é evidente, porque não tiveram queima das fitas, não têm enterro do caloiro, não têm o traçado das capas, não têm as várias festas que faziam, não têm o ambiente que estavam habituados a ter. E, portanto, estão nervosos. Quando é que a gente pode fazer isto? Pode ser em setembro, pode ser em outubro. Mas é muito difícil, no ambiente que nós temos, que é um ambiente muito bom, sob o ponto de vista de relacionamento entre os estudantes, que de repente se sintam privados de uma coisa que está na força da idade. Ao cabo, o estudo também é uma festa. A festa alivia o estudo e faz com que o estudo possa surgir de uma forma ainda mais fácil. E esta é a população que temos. E, portanto, às vezes olhamos para os alunos com uma certa visão de que estão descuidados ou que estão... Mas faz parte de quando se é jovem, ter outro tipo de relação que nós também já tivemos, porque já o fomos, e que agora vemos as coisas de outra maneira, até porque se esta doença mata mais os mais velhos, aqueles que são mais velhos pensam, em vez de pensar em 2 vezes, pensam 3 ou 4, o que é que eu vou fazer a seguir? E quando começamos a ver que até já não mata só os velhos, mas também já mata aqueles menos velhos, vale a pena pensar se realmente não é mesmo de usar os mecanismos que temos, que não são muitos, mas são os que são eficazes. Eu julgo que há 2 coisas que aconteceram. Uma foi nós, em Portugal, termos atuado mais cedo do que outros países, porque vimos o efeito de outros países. Mas também houve a sorte do país e o azar da primeira vítima, que era uma pessoa importante.
E ao ser uma pessoa importante, percebeu-se que isto é uma doença que pode também afetar as pessoas mais ricas. E, portanto, o Estado apressou-se, de alguma maneira, a entrar em estado de confinamento. Mas agora temos outra situação, é que já não é só este segmento, é todos os segmentos. E agora está a ver-se o contrário, são as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção, porque, ao fim e ao cabo, os sistemas de transportes também têm as suas limitações, e, portanto, há mais facilidade de haver trocas por aí. E com os assintomáticos ainda mais, porque aí não se percebe quem é o transmissor. Portanto, a minha conversa convosco deixa de ser conversa se for só eu a falar. Então, para conversar é preciso haver mais do que um. E, portanto, se quiserem interromper em algum momento e me quiserem pôr alguma questão, ou se quiserem dar a vossa própria opinião sobre o que quer que seja, mas eu acho que esta questão do Covid é uma questão que nos preocupa a todos, e foi por isso que eu comecei por aqui. E gostava de frisar muito claramente, por um lado, é fazer o agradecimento a todos da forma como reagimos a toda esta situação, e, por outro lado, dizer que não temos que ter medo. Há questões muito concretas que às vezes me põem. Mas e podemos ficar o resto do tempo em trabalho à distância? É uma questão que às vezes surge. Temos de estar cá sempre. Eu aqui limito-me a cumprir a lei. O que nós temos é que cumprir a lei. E a lei, durante este período, quase todas as semanas, recebíamos várias vezes alterações à lei. Na mesma semana. Portanto, as coisas são de tal forma dinâmicas que temos de estar sempre muito atentos para ver o que é que a lei permite fazer. Porque se a lei permitir fazer determinado tipo de situação, ótimo. Se a lei não permite, não se esqueça, nós somos funcionários públicos, temos uma hierarquia que vem do governo. E, portanto, se pudermos fazer, fazemos. E por isso fizemos, durante meses, o trabalho à distância. Em alguns sítios é mais fácil do que noutros. No caso dos departamentos, os alunos estavam fora, os presidentes de departamentos geriam aquilo com uma flexibilidade completamente diferente. No caso dos serviços centrais, depende do sítio. Há sítios que não dá para fazer trabalho à distância. Não posso, estou ali lá para a Cláudia e não sei se consigo cortar a relva à distância. E o que é facto é que a relva está um bocadinho crescida, não é? E por aí outras coisas desta natureza. Não sei se é possível, em alguns outros serviços, termos condições para pôr as pessoas à distância quando depende dos equipamentos que temos. E se for um computador com um caixote enorme, como é que eu levo o caixote para casa? Posso levar hoje? Tudo bem. Mas fica lá uma semana inteira, ainda se consegue. Agora, se for hoje és tu e amanhã sou eu e depois é outro, e se quisermos fazer a rotação disto, é impossível. Temos que andar... Portanto, há certos serviços que não dá para fazer isto. E pode ser depois uma questão injusta que haja pessoas que façam à distância e que haja pessoas que tenham que estar cá. E há pessoas que sintam, mas se eu estiver à distância, consigo me proteger melhor. E se eu estiver aqui, se calhar tenho mais dificuldades de me proteger? Não, o que eu digo é, aqui nós temos que garantir as questões de segurança. Não tenham medo de ir trabalhar. O que estamos a fazer, agora que este período passou, já estamos a projetar o período seguinte, é perceber até que ponto é que podemos fechar, se for questão disso, fechar partes da escola para não haver circulação nesses sítios. Ou garantir que os corredores de circulação não há cruzamentos por forma a pessoas que se cruzarem umas com as outras, entram por um lado, saem por outro, e que haja mecanismos mais pensados sobre a circulação dentro da escola. Tudo isto obriga a ter uma sinalética completamente diferente. Já fizemos essa experiência, como alguns de vocês já sentiram, agora na parte dos exames presenciais. E funcionou. E até tivemos bastantes elogios que as pessoas estavam contentes. E se olharem às vezes, quando os alunos estão a entrar numa sala,
veem que às vezes há uma fila enorme e estão separados, às vezes, de 2 em 2 metros e vão entrando, e para entrar ainda levam não sei quanto tempo. Portanto, este tipo de mecanismos podem ser morosos, podem ser lentos, mas são inevitáveis que tenhamos que construir. Porque senão, o que não podemos é ter tudo ao monte. Se tivermos tudo ao monte, temos... Se houver um aluno que por acaso esteja infectado sem saber, pode rapidamente infectar uma turma inteira. E nós podemos ter turmas grandes, não podemos ter turmas grandes. Podemos ter turmas pequenas. Ok. Ninguém quer ajudar a minha conversa? Ninguém tem dúvidas? Quer falar no microfone, senão não se ouve? Está atrás de si. Estava a dizer, eu pico o De onde é ponto. que é? Eu sou do Departamento de Ambiente. Ok. Maria Luísa Caldeira. É que eu peço desculpa que eu às vezes com as máscaras não consigo identificar. Não nos conhecemos. Eu estava a dizer que eu abstenho de picar o ponto à hora do almoço para evitar circular nos corredores. Não sei se faço bem, se faço mal. Ainda não me chamaram a atenção, portanto, não sei se estou a fazer alguma coisa incorreta. Nós devemos fazer a vida normal que fazemos. E ainda por cima, neste momento em que há pouca gente, porque não há alunos, há poucos alunos, e havendo poucos alunos, também há poucos professores. A maior intensidade é dos investigadores que estão nos laboratórios, que são geridos em função do responsável do laboratório, que diz, ok, só podem estar aqui X pessoas. E, portanto, vai fazendo turnos para as pessoas estarem. Mas tudo o resto, desde que se utilize a máscara, e esta máscara, para mim a máscara mais fácil é esta, a máscara cirúrgica, ou lá como é que isto se chama, que é mais levezinha. E julgo que é mais barata também. Porque há máscaras que são muito espessas e que fazem muito calor. E estas são eficientes sob o ponto de vista, porque é o que os médicos usam. Quando vão ao médico, não é preciso usar aquelas máscaras grandes, que são muito mais difíceis de usar. E mesmo estas máscaras, até em situação limite, podem ser reutilizadas. A minha mulher trabalha no Hospital Santa Maria e durante um mês utilizou as mesmas máscaras. Chegava a casa, punha dentro de um reservatório com água quente e com detergente, lavava a máscara, no outro dia a seguir ficava a secar e passados 2 dias voltava a usar a mesma. Andou assim durante um mês. Porquê? Porque não havia máscaras. Esgotaram as máscaras, mas neste momento já não é esse problema. Eu quase que aposto que se o Estado tivesse dito utilizem máscaras, mesmo que não as houvesse, qualquer um podia fazer. Porque era uma forma de não ventilar as moléculazinhas às quais podem ir agarradas os bichinhos. Portanto, julgo que não... Quanto mais defender é melhor, mas não é linear, porque às vezes nós temos hábitos e mexemos na máscara e depois coçamos e depois não sei o quê e depois tocamos e às vezes nem pensamos que estamos a fazer um gesto onde podemos ir buscar uma coisa qualquer que esteja lá. E, portanto, é uma aprendizagem. Vamos aprendendo e vamos tentando ultrapassar a situação. Conversam comigo. Eu tenho uma cábula.
tenho uma cábula que tinha pensado falar, mas que, ao fim e ao cabo, a principal parte das nossas preocupações tem a ver com isto. Tem a ver como é que nós gerimos esta situação. E isso só depende de nós. Nenhum de nós, nem professor, nem funcionário, nem diretor, nunca teve acesso, nunca foi sujeito a nada parecido. E a sociedade inteira, portanto. O ideal, que nós estamos a tentar fazer também, é desfasar horários, para não virem todos ao mesmo tempo. Nós aqui não temos muito este problema, porque ao fim e ao cabo estamos numa zona de grande desconcentração. A faculdade é a única entidade que está nesta região. Não há grandes pressões sob esse ponto de vista. Mas se estivéssemos no centro de Lisboa, era mais difícil. Chegando todos à mesma hora, é muito mais difícil garantir que as pessoas distribuem pelos meios de transporte de uma forma mais equilibrada. Nós aqui, ainda assim, temos problemas, principalmente ao nível dos alunos. Mas também temos que ter a flexibilidade, se perceber que há situações em que as pessoas vêm de transporte e que têm uma grande concentração de transporte na hora a que vêm, também temos que ter a flexibilidade para poder entender isso. E cabe também a cada uma das FIAs, nos departamentos, nos serviços, poderem, ao fim e ao cabo, equilibrar isto de uma forma flexível para garantir que, para aqueles que vêm de transportes públicos, que não se amontoam. Temos de ter este tipo de cuidados. Eu, sinceramente, não sei se este problema existe aqui na faculdade. Sei que quando vierem os alunos, pode ser um problema. Ou pelo menos no passado era. Mas como agora vamos fazer com que os alunos venham aos bocadinhos, como eu disse há pouco, pode ser 1/3, 40% dos alunos no máximo aqui na faculdade, este efeito dilui-se muito mais. Portanto, nós temos expectativas que isto não vai ser um problema. Mas também temos quase a certeza absoluta que a forma como temos que gerir esta situação tem que ser pela dúvida maior. Portanto, vamos partir do princípio que isto vai estar neste regime durante o próximo ano inteiro. E o que nós fizemos foi prever a distribuição do serviço docente nesta lógica, para o ano inteiro. Se, porventura, o sistema melhorar, é fácil retomar o ensino presencial. Se se mantiver, o regime é o plano que está definido. E, portanto, digamos que não há um plano A e um plano B, há um plano A que parte do princípio que o sistema de ensino é híbrido, há aulas à distância e há aulas presenciais, e depois será fácil, se houver condições, em vez de serem à distância, serão presenciais. Isto leva o seu tempo a preparar isto. Eu julgo que a Bia está tão branquinha porque está continuamente, é uma das tarefas que ela tem, porque é no planeamento, a Bia e a sua equipa, em ligação também com a direção, para podermos projetar o que é que vai acontecer. Outros departamentos podem não sentir esta pressão, sentem de outras maneiras, mas esta pressão é aquela que agora temos, porque se não o conseguimos fazer até ao dia 14, e depois no dia 28 de setembro entram os alunos do primeiro ano, e aí a pressão passa a ser noutra área, passa a ser na divisão académica, e a doutora Isabel já anda de certeza quase doida a pensar como é que vamos fazer as inscrições de 2.000 alunos, ou de 1.200 alunos, ou de 1.100 alunos, sem ter a possibilidade de o fazer presencial, não pode ser presencial, com a festa toda que costumava haver nos outros anos, e, portanto, estamos a preparar um sistema que possa ser feito à distância e que permita que os alunos se inscrevam e fazendo os pagamentos e as coisas todas à distância. Também não é bom nós estarmos a receber alunos novos e não sermos capazes de os receber com
com pessoas novas. Um aluno chega cá e, em vez de ter aulas presenciais, não, vai ter aulas no ecrã, à distância. De maneira que temos que prever também que, no caso dos alunos do primeiro ano, também haja condições para eles terem, se calhar, mais ensino presencial, que estejam mais por cá, porque não conhecem a universidade e precisam de ter aqui alguma coisa que os ligue. É impossível estar a trabalhar com um professor e não conhecer o professor, e só o ver no ecrã. E, portanto, há todo um conjunto de preocupações que nunca ninguém pensou antes de termos que resolver estas situações. E, às vezes, todos os dias aparece uma situação nova que não nos tínhamos lembrado, olha, mais outra que temos que pensar. E tudo isto é novidade. Também, enquanto escola, enquanto universidade, nós estamos abertos à inovação. E, portanto, é uma forma de inovar. Aquilo que nós já pensávamos fazer as inscrições à distância, olha, este ano tem que ser mesmo, é obrigatório. Não pode ser de outra maneira. Se isto não sei o quê, até podia deslizar e, em vez de ser este ano, podia ser para o ano ou para o ano a seguir. Não é? Olha, agora tem que ser mesmo este ano. Não há hipótese. Portanto, às vezes estas coisas fazem com que nós tenhamos tomado decisões e concentrar esforços e obrigam-nos a ter uma disponibilidade, se calhar diferente, porque aquilo tem que ser feito. E isto tem que ser feito, porque se não for feito e as coisas não funcionam, só pode ser feito com uma coisa que eu tenho que reconhecer, que, ao fim e ao cabo, é a generosidade de toda a gente. É a capacidade que esta escola tem tido, e não é por ter este diretor ou por ter tido o anterior, eu julgo que tem tido sempre a capacidade de poder reagir a estas situações. Com um número de alunos enorme, com muito menos professores do que têm as escolas com géneros e com muito menos funcionários do que têm as escolas com géneros. Todos nós fazemos este diagnóstico e já foi feito quando eu me candidatei. E uma das coisas que contribui para isso, quando nós olhamos para o nosso principal concorrente, que é o Instituto Superior Técnico, é que o Instituto Superior Técnico tem uma dotação orçamental por aluno 1.500 euros superior à nossa. O que significa que, para nós concorrermos de igual para igual, tínhamos que aumentar as nossas propinas em 1.500 euros. O que é impossível. Nós precisamos, para já não é, nem legal era, porque as propinas são impostas pelo Governo. E a parte da dotação que o Estado dá, e neste contexto agora, é muito mais difícil ainda poder vir a negociar com o Estado o que quer que seja. Portanto, só depende de nós, e eu, enquanto diretor, tenho que vos agradecer pela vossa generosidade em reagirmos a estas situações e sermos capazes de, ao fim e ao cabo, poder fazer coisas que, apesar de tudo, não nos deixam ficar mal em lado nenhum do mundo. Em nenhum lado do mundo nos deixam ficar mal. Quando nos comparamos com outras escolas com géneros, não é linear que nós não tenhamos também, não estejamos na linha da frente quando nos comparamos com outros. E isso só se deve pela qualidade de todos. Não é só dos alunos, não é só dos professores, não é só dos funcionários, não é só dos investigadores, é de todos. De todos aqueles que contribuem para isto. Apesar de, às vezes, não termos todas as condições ideais para o poder fazer. Por exemplo, no domínio da investigação, é uma coisa que eu gostaria de publicamente dizer, nós temos tido desempenhos extraordinários com aquilo que fazemos. E há uma coisa que tem falhado, que é a capacidade da escola, como é que é dizer isto? Perceber que há uma história que vem de trás em que a faculdade conta com mais do que uma instituição. Conta com a 9ID, conta com a Uninova, e que às vezes se percebe que às vezes parece que não fazem parte da escola. Mas fazem. Não sei se está aqui alguém dessas do Uninova, está ali da 9ID, do Uninova está alguém? Do Uninova está ali. Pronto, eu gostaria que isto ficasse claro,
que estas entidades fazem parte de toda a comunidade. Sem faculdade não haviam estas entidades, mas sem estas entidades também não havia investigação. Isto não quer dizer que a investigação também não se faça dentro dos próprios serviços da faculdade. Há mecanismos aqui que vêm do historial, da forma como a universidade foi construída, e às vezes há coisas que não funcionam bem. E, portanto, são este tipo de situações, às vezes por deficiência da nossa própria juventude, escola, temos 42 anos ou 43 anos que vamos fazer, não é? E andámos preocupados durante anos e anos e anos a construir as coisas que temos agora. Nos últimos anos tentámos consolidar essas coisas, mas nós ainda temos regulamentos que às vezes têm 10 anos de antiguidade, 15 anos de antiguidade. E a vida é tão dinâmica que é preciso rever esses procedimentos. Esses procedimentos, esses regulamentos, nesta fase do meu mandato, e como sabem, o meu mandato tem 2 anos, o primeiro ano foi um mandato de novidade, porque era novidade para toda a gente. No segundo ano começámos a perceber a escola. E agora estamos a atuar. Há um conjunto de documentação, de procedimentos que já existe, que está a ser publicado, ou que já foi publicado e que vai ser publicado, para nós nos infraestruturarmos melhor, para que a forma de gestão da escola não seja tão dirigida em termos como o administrador que nós tivemos, que dizia paroquial. O Dr. Miguel Fernandes dizia que tínhamos um sistema de gestão paroquial. Porquê paroquial? Porque para decidir o que é que seja, tinha que ir ao padre. Quer dizer, ao diretor. Portanto, tudo era baseado na figura do diretor. E nós estamos a instalar um sistema ao longo do tempo que, não, isto tem que ser profissionalizado. Porque o diretor está aqui de passagem. O diretor tem um mandato, no limite terá 2 mandatos, mas ao fim deste período vem outro. Mas os serviços continuam. E os serviços têm que ser independentes, ao fim e ao cabo, de quem está na direção. E que agora depende se eu gosto ou se não gosto daquilo, se eu gosto ou não gosto daquilo, se faço isto ou se faço aquilo. Não, há coisas que têm que funcionar por sistema. Não tem que ir ao diretor para decidir tudo. E é isso que as organizações devem fazer. Ok, temos um objetivo. Na última sessão falámos dos objetivos estratégicos da escola. Sim, senhor, a direção define os objetivos estratégicos. Isso foi comunicado na última conversa, falámos sobre isto. Tendo estes objetivos estratégicos na nossa cabeça, agora vamos pô-los a funcionar. Com documentação, com procedimentos, com regras, para garantir que, se o diretor não estiver cá, as coisas funcionam na mesma. E quando eu digo o diretor, digo as várias áreas de intervenção dos serviços. Se é preciso mudar a lâmpada da sala X, por que carga d'água é que isto tem que vir ao diretor? Vai diretamente para o serviço que trata disso. Se há um professor que reclama porque a sala não tem a qualidade, não sei o quê, por que é que tem que vir ao diretor? Já tem que ir ao departamento da qualidade. Ou será que não? Será que é ao departamento técnico? Ou será que é ao departamento de apoio geral? Portanto, é preciso saber qual é o tipo de problema para canalizar aquele problema para o sítio certo. Mas não tem que ir ao diretor. E, portanto, são este tipo de coisas. Ok, é um problema de recursos humanos. Um funcionário está insatisfeito com o sítio onde está e quer mudar de sítio. Tem que ir falar com o diretor. Não devia de haver, nos recursos humanos, uma forma de gerir que não fosse só a tradicional e que, através dessa forma de gerir, com procedimentos adequados, ok, é o procedimento que queremos fazer, é este. Portanto, o que nós estamos a tentar procurar fazer é este tipo de procedimentação. É diferente, é muito diferente do que nós tivemos até agora. Mas é uma forma de também responsabilizar todas as chefias e de lhes dar poder. Porque se as chefias tiverem poder, se puderem tomar as suas decisões, não baseadas em critérios pessoais, mas baseados em critérios que são bem identificados e que são
justos para toda a gente, são conhecidos, não há aqui muitas formas de poder enviesar as coisas. Senão, é sempre o diretor que tem que tomar a decisão última, seja um problema desta dimensão, seja um problema desta. E, portanto, estas são as questões que se colocam quando queremos profissionalizar e ter mais capacidade de gestão. A escola cresceu, estamos numa atividade que é cada vez mais exigente e cada vez temos que ter mais mecanismos para responder mais rapidamente, porque também somos poucos. Por isso mesmo, muitas das funções que eu tinha, deleguei em várias pessoas. Por exemplo, antes eu tinha que assinar N coisas de autorizações de deslocação. Não, deleguei nos representantes de departamento. Desburocratizar, para que vir a mim? Eu nem sei quem é a pessoa que vai querer ir não sei aonde. Portanto, se o representante de departamento é que conhece a situação, ele é que sabe se pode ir ou se não pode. E se ele tiver autorizado, e depois sou eu que vou desautorizar? Não é bom. Com este ato puro e simples, Elizabeth, quanto tempo é que eu poupei? Pelo menos uma hora por dia, se não foram 2. Este tipo de situações, provavelmente, vocês também vão encontrando nos vossos serviços. E se houver oportunidades de melhoria, melhor ainda. Portanto, não se inibam em encontrar formas de melhorar os vossos serviços, porque o objetivo não é trabalhar muito. O meu objetivo é trabalhar o mínimo possível, garantindo que se faz a maior quantidade de trabalho possível. Perceberam o que eu disse? Isto com a máscara, às vezes, é difícil. Portanto, se eu conseguir a mesma quantidade de trabalho em menos tempo, ótimo. Com menos esforço, ótimo. Esta é a questão. É por isso que quando, há pouco vinha a falar com a Bia e com a sua equipe, vocês têm que arranjar um nome mais interessante para o vosso departamento. Esse departamento da qualidade é assim um bocadinho já antigo. E depois deles exemplos. Antes nos hospitais havia um departamento que se chamava Departamento de Humanidade. Quer dizer, que havia um reconhecimento da organização que havia ali falta de humanidade. Será que aqui há um problema de falta de qualidade? Porque a qualidade tem que estar intrínseca em cada um de nós. Não é a responsabilidade da Bia. A Bia é um simples elemento que ajuda neste processo, mas qualidade tem que ver com todos. E ou todos nós temos qualidade, ou então não vale a pena. Eu encontrei um problema qualquer num sítio qualquer. O que é que eu faço? Fui à casa de banho e tenho ali uma torneira que não funciona. Passei num corredor e tenho ali uma pedra solta. Às vezes podem ser problemas pequeninos, mas às vezes os problemas pequeninos são os que me chateiam mais. Porquê? Os problemas pequeninos nunca chegam aos ouvidos do diretor. Agora, quando a torneira já está tão estragada, que já sujou as mãos de não sei quantas pessoas, e que foram lá convidados, e que não foram capazes de lavar as mãos, e que depois vem o Covid e não consegue lavar as mãos. E já o problema está tão podre que chega, inevitavelmente, ao diretor. O que é que o Departamento da Qualidade tem a ver com isto? Será que devia ser o Departamento da Qualidade e que devia ser o Departamento da Qualidade? Percebem onde é que eu quero chegar com estas coisas? Como é que nós sabemos das coisas se não pudermos reportar e se não pudermos identificar as coisas que funcionam mal? É um telefonema? É um mail? É o... Ok, telefonema não é porque ainda não há telefones, não é? A quem é que eu faço a pergunta dos telefones? O engenheiro Samuel não está cá. Eu já nem sei o que eu ia dizer sobre isso, mas... Portanto, qualidade tem que ver com todos nós. Portanto, não é apanágio só de um departamento ou só de um serviço. E esta mudança de mentalidades é crítica para nós podermos também interiorizar e, se calhar, ter procedimentos que possam, nesse tal manual da qualidade, também dar resposta a estas coisas. Que às vezes os maiores problemas continuam grandes problemas e
não há uma forma sistemática, às vezes, de os poder tratar. É este tipo de situações que nós estamos à procura de ir ao longo do tempo, mas isto é como o trabalho da dona de casa, da dona ou do dono. Nunca está acabado. Todos os dias é preciso fazer o jantar e todos os dias há reclamações e raramente há elogios. Está-se a rir. Ok, desculpem lá esta boca, mas às vezes o trabalho do dia a dia não é valorizado de forma... E, portanto, eu, enquanto diretor, não posso deixar de dizer isto e de reconhecer que há tanta coisa que nós fazemos aqui bem feita e às vezes não dá tempo e às vezes até somos infelizes na forma como dizemos as coisas. Ou porque estamos zangados por qualquer outro motivo, ou pela nossa vida pessoal, ou por outra coisa qualquer. Pode. Força. Ajude-me. Enquanto eu bebo água. Bom dia a todos. Pronto, já sabem quem eu sou, acho eu. Portanto, por ser aqui o L mais velho, mas acho que a oportunidade surgiu, Sr. Diretor, para, de facto, de uma forma mais expressiva, agradecer, porque eu sinto-me orgulhosa com o corpo não docente desta faculdade, que em todo o tempo de dificuldade que temos atravessado, em vez de colocar pedras no caminho, sempre de uma forma muito espontânea e coerente, portanto, trabalhando em si, colaborando, fazer o melhor e agilizando as coisas de tal forma que todos os nossos utentes, o nosso público, os potenciais candidatos, os docentes, os alunos, não tiveram problema nenhum e até enviavam mails e mensagens de apreço e agradecimento. E daí que eu proponho uma salva de palmas ao pessoal não docente da FCT. Já que não podemos dar beijinhos e abraços... Não, mas acho que realmente isso é merecido e muitos se sacrificaram muito e se chegarmos ao ponto onde estamos é por um trabalho de equipa e não de trabalho individual e acho que isso é meritório. Já agora, aproveitava só para dizer uma coisa relativamente às divisões e àquilo que poderemos fazer, talvez seja bom, de uma forma mais direta, dizer até onde é que as chefias podem ir na decisão, o chamado empowerment, porque de um momento para o outro podem-nos dizer, mas porquê é que fez assim, porquê é que não me ouviu, porquê é que não fez? Isso seria bom, porque muitas vezes já temos a perspectiva da decisão e penso que isso é transversal e ajudaria muito. É só que eu tenho. Tem toda a razão. Há muitos níveis de decisão que não têm aqui tão pouco à direção. Podem ser logo resolvidos pelas chefias dos serviços. Porque senão inundamos a direção com 1001 coisas que às vezes podem ser triviais em termos de solução. Podem estar pré-formatadas o tipo de decisões que se podem tomar em cada nível. É verdade. Obrigado, doutora Isabel. O Ninova está ali, não está? Ponham lá uma questão. Diga lá qualquer coisa. Toda a gente sabe que esta senhora é do Ninova? Como é que se chama? Se quer falar no microfone? É que os que estão lá em casa não ouvem. Então, professor, já aqui estou, o que é que quer que eu diga? Diga lá. Olha, quero que diga que não faz nada, não tem nada que fazer, tem uma vida boa. É assim, eu gosto do que faço, é uma coisa. Portanto, é uma não verdade. pode mentir.
Portanto, não minto, é uma verdade. E sou uma pessoa esforçada naquilo que faço, porque gosto do que faço. Já estou no Uninova há muitos anos, há mais de 25, de certeza. E pronto, o Uninova é uma instituição que está vocacionada para a investigação. Temos muitos financiamentos comunitários, basicamente, e eu faço a gestão desses financiamentos, a gestão orçamental. E acho que é um resumo do que eu sou e do que faço. Como é que atravessaram o Covid? Diga? Como é que o Covid foi atravessado? O Covid no Uninova, nós a partir de março ficámos todos em casa, em teletrabalho. Eu devo dizer que até nos adaptámos bem, julgávamos de início que não iríamos dar vazão ao serviço, mas demos. E para aí há 1 mês e meio, 2 meses, regressámos, portanto, ao Uninova. Estamos lá todos os funcionários dos serviços centrais. Os investigadores, a maior parte deles mantêm-se em teletrabalho. Ok. E as coisas estão a funcionar normalmente. Nós, como temos gabinetes individualizados, não interagimos muito em termos físicos, não é? Só mesmo quando é necessário, e estamos sossegados ali, no fundo. Sim, senhor. Muito obrigado. Ok. Mais alguém queira relatar a vida no Covid? Já percebi que a Ana Baião foi-se embora, adivinhou que eu ia chamá-la? Saiu, não saiu? Outro serviço que queira dizer como é que o Covid foi ultrapassado? Estamos a conversar. Cláudia. A segurança, como responsável pela segurança. Da nossa parte. Pronto, da parte da DAT estamos. Peço desculpa, da parte da DAT estamos presencialmente desde o início de maio. Começámos a preparar as medidas, a implementar as medidas de segurança para receber os colegas e os alunos. Pronto, temos uma divisão que realmente enquadra-se naquelas que é difícil estar à distância, portanto temos que fazer trabalho presencial. Durante o confinamento, a parte técnica que pôde fazer trabalho foi realizando trabalho e foi útil porque conseguimos dar despacho a muitas coisas que tínhamos pendentes e que durante o trabalho normal não tínhamos tido tempo de concluir. Portanto, foi positivo. E agora estamos em pleno, estamos todos e ultrapassámos aquele stress inicial, porque eu acho que de início há um stress de regressar ao presencial e ao contacto com os colegas e é isso, mantendo o distanciamento e as normas de etiqueta respiratória e desinfecção das mãos, acho que podemos estar em segurança e vamos ajustando àquilo que for sendo a realidade e as indicações da Direção-Geral de Saúde. Ok, muito obrigado. Nada. Cristina, a Cristina está sem emprego. Não há conferências, não há... Bom dia. Ao contrário do que o Sr. Diretor disse, a DEP não realiza só eventos. Temos uma parte que tem a ver com a divulgação da oferta educativa da faculdade junto dos nossos potenciais candidatos e, portanto, no período de Covid estivemos sempre a trabalhar online numa plataforma de um parceiro nosso que é Inspiring Future, onde tínhamos um stand virtual. Portanto, os alunos entravam nesse stand virtual e havia sempre uma pessoa ao longo do dia a responder às questões que eram colocadas por esses alunos. Além disso, também colaborámos com o professor Mourão no momento em que foi necessário pedir alguns patrocínios para a elaboração das máscaras e também do gel. Contactámos variedíssimas empresas
e posso-vos dizer que fomos bem-sucedidos, felizmente. Entretanto, voltámos no dia 1, todas, e neste momento já temos eventos programados para o próximo ano, que eu espero que se realizem, e entretanto também já temos eventos que ainda se vão realizar este ano. O próximo será dentro em breve, ainda este mês, e não só. Ontem também fui surpreendida por um evento que se vai realizar e que implica muita logística, que é a entrega dos diplomas e das Olimpíadas da Geologia. Portanto, estamos ativas e estamos aqui para o que der e vier e para colaborar na medida do possível. Também queria acrescentar que, na sequência daquilo que a doutora Isabel disse, fiquei muito satisfeita por ver a partilha que houve entre todas as divisões na preparação das matrículas, porque fizemos várias reuniões online e cada uma ficou com uma parte do trabalho e eu fiquei muito satisfeita porque realmente todas nós colaboramos, todas nós demos opiniões e realmente foi gratificante ver que, apesar de não estarmos fisicamente próximos, que isso parece que nos tornou mais fortes nesse período. Obrigada. Naturalmente que eu estava a brincar, porque ao fim e ao cabo, como passámos a trabalhar à distância, nós não deixámos de explorar as relações que temos com as escolas secundárias e procurar trazer e informar os possíveis candidatos. E, naturalmente, que esta é a área que a Cristina desenvolve e desenvolveu. E parece que às vezes parece que alguns de nós não estão envolvidos pelas suas funções, mas não. Há sempre coisas que até às vezes se fazem de uma forma mais intensiva quando se parece que requereriam menos trabalho. Ok, não é preciso aqui organizar muitas conferências porque não podem ser presenciais, mas podem-se fazer de outra maneira. Podem ser à distância, webinars e tal. E por esse efeito, se calhar fazia o mesmo desafio ali ao Hugo, ao fundo. Hugo, quer partilhar a sua experiência do Covid aqui connosco? Bom dia, boa tarde. Esteja à vontade, a sala é sua. Para dizer que a DAG nunca teve em confinamento 100%, apenas parcial. Acho que o nosso trabalho, a parte do teletrabalho não se enquadra em pleno. Acredito que há outros trabalhos e outras divisões que se enquadram bem melhor, principalmente informática, programadores, por aí. Também não sou muito a favor do teletrabalho nem do confinamento. Não tem nada a ver com o superior hierárquico que cá estava, que parece que junto à direção era o único elemento que não gostava do confinamento. Neste momento, apenas uma pessoa está por uma questão de saúde. Portanto, tivemos bem, tivemos todos de saúde até agora, não tínhamos o equipamento adequado ao princípio, que é normal, o Sr. Diretor já falou sobre isso, falta de máscaras, também não era obrigatório. Neste momento seguimos as regras e trabalhamos quase como se o Covid não existisse. Portanto, somos um apoio ao utilizador, o utilizador precisa de nós. Por incrível que pareça, também conseguimos dar mais suporte ao utilizador fora da faculdade, em casa, do que aqui. Portanto, estamos a resolver esse pequeno problema com a divisão de infraestruturas informáticas, do acesso remoto a utilizadores que estão em casa. Isso vai ser ultrapassado em breve e continuamos no nosso trabalho. Também não gosto de reuniões online, nem no Zoom, gosto mais presencial, mas é os dias que vivemos, temos que nos adaptar e estamos a adaptar-nos. Ok, obrigado. Portanto, é esta flexibilidade que também é preciso nós termos, porque, ao fim e ao cabo, até podemos pensar, não, o meu trabalho é este, mas se calhar, de acordo com esta nova forma de viver, porque há coisas que se passaram a fazer e há coisas que deixaram de se fazer, que temos que nos adaptar, e se calhar há áreas que precisam de fazer outras coisas, e portanto se tivermos a flexibilidade também de nos adaptarmos a uma forma diferente de fazer as coisas,
é importante, porque esta flexibilidade também nos dá mais força para ultrapassarmos a situação. Eventualmente até reforçar algumas áreas, pode haver necessidades de deslocar momentaneamente pessoas de um lado para o outro, sem preconceito nenhum, por haver, se calhar, mais necessidades numas áreas do que noutras. E, portanto, temos de ter todos de cabeça muito bem livre, muito aberta, para também podermos perceber estas realidades que são diferentes. E reparem, a grande vantagem do ser humano é a sua capacidade de adaptação. Houve criaturas maiores que o ser humano que não se conseguiram adaptar e eram maiores, mais fortes. Como são os dinossauros, não se conseguiram adaptar. Desapareceram. Ou até mesmo os animais que nós vemos, os elefantes e aqueles animais grandes, não se conseguem adaptar, ao fim e ao cabo, a esta realidade diferente que é a vida moderna. E às vezes estão a ser dizimados pelo próprio homem, que é uma espécie que se conseguiu adaptar melhor e foi sobrevivendo, mas também não é linear que se consiga adaptar até ao fim da vida do mundo. Não sabemos o que é que vai ser o ser humano daqui por 50 anos, ou daqui por 100 anos. E às vezes temos que também poder perceber o que é que isto implica. Portanto, temos que reagir em cada momento para podermos perceber como é que nos podemos adaptar para fazer face a estas situações. Se calhar podia também alguém que fosse de um departamento e não de uma divisão, que partilhasse a sua experiência. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Oliveira, Departamento de Física. Estamos conseguindo ultrapassar esse momento. O departamento não esteve fechado, estivemos sempre na faculdade, embora não todos os dias, estivemos sempre na faculdade, muitos professores deram aula a partir da faculdade, conseguimos ultrapassar as provas de mestrados com uma facilidade muito grande, porque tivemos muito apoio. Nós tivemos o nosso contato com o pedagógico, o contato com o científico, sempre foi tudo muito tranquilo, como se não houvesse Covid. E estamos conseguindo, agora os exames presenciais, os nossos laboratórios estão funcionando a 100%, as provas presenciais correram muito bem, então o Covid está sendo aprendizado. Não negativamente, mas positivamente até, porque conseguimos nos adaptar à nova situação. E esperamos também, em breve, que esteja tudo normal, que é difícil, mas temos fé que isso aconteça. E agradecemos o apoio de todos os serviços que têm nos prestado. Obrigada. Ok. A conversa está-me a correr bem. Porque todos os que falaram disseram que, apesar de tudo, conseguiram adaptar-se às situações. Mas pode não ser sempre assim. Pode haver áreas que nos tenham causado algumas dificuldades e não tem problema nenhum também falarmos nas dificuldades. Porque, ao fim e ao cabo, falando nas coisas que também são más, as que são boas motivam-nos ainda a fazer melhor, mas as que são más também nos ajudam a ultrapassar as questões más. E quando ficamos com uma coisa má cá dentro, vai roendo. E, portanto, se quiserem pôr coisas más cá para fora, estejam à vontade. Uma coisa má. Bom dia. Eu sou Cristina, trabalho no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e sou da Uninova. Para mim foi muito complicado. Consegui sempre os meus objetivos, que eram propostos todos os dias, tanto a nível das unidades e projetos e do serviço do departamento, mas foi muito difícil e eu quase que pedia de joelhos para voltar, e foi difícil porque eu começava o trabalho às 8 e terminava às 11. Eu não consigo desligar. Mesmo quando aqui estou presencialmente, não consigo desligar. E estar na minha própria casa, não consegui fazer a diferença, e isso para mim realmente foi muito prejudicial. Comecei a vir a dia 19 de maio, com um período estipulado pela senhora Presidente, professora Paula Urze, mas tenho desobedecido, entre aspas, e ela sabe, porque eu venho sempre, e sempre que posso venho,
porque a mim faz muito bem vir, independentemente do trabalho que é o mesmo, mas é diferente, para mim é diferente o sair de casa, claro que não estou a andar de transportes, não conduzo, mas tenho alguém que me traz, portanto também estou um bocadinho condicionada e também me vem buscar. Quando isso não acontece, o final do dia, que não tenho essa pessoa que me possa vir buscar, vou do Uber, que sinto-me mais segura do que propriamente no metro. Mas queria aqui deixar que para mim não foi tudo rosas. Aliás, ali a nossa colega Mila pode também dizer que teve reuniões comigo por telefone às tantas da noite, porque eu não consigo desligar e isso a mim faz muito mal. Não é ninguém que me obriga, mas efetivamente sou eu e isso é meu e tenho que ser eu a trabalhar, mas tinha que então que deixar aqui também o meu testemunho que ele não foi tudo rosas, para mim não foi tudo rosas. Obrigada, Sr. Diretor. Obrigado, eu. Essa questão que coloca é uma questão muito importante, porque às vezes pensamos que, pelo estar em casa, que tem que compensar pelo facto de não estar no trabalho. É uma questão mental, muito nossa, e então levantamos e ainda sem nos vestirmos, já estamos ao computador. E depois é umas a seguir às outras. E depois, à hora do almoço, ainda se faz mais qualquer coisa. E depois, não pode ser. Não é por acaso que as plataformas dizem que o tempo máximo recomendado é 40 minutos. Em cada hora, se houver uma presença grande nestes sistemas, em cada hora, no máximo 40 minutos. Ainda ontem eu disse aos professores, na reunião, na conversa que tive com os professores, eu não sou especialista em ensino à distância, nem pouco mais ou menos. Nós não somos uma escola de ensino à distância. Nós somos uma escola de ensino presencial. Mas neste momento não há hipótese. Temos que encarar estas situações porque não o podemos fazer presencialmente. Ok, se calhar algumas coisas podemos fazer presencialmente porque têm que ser feitas presencialmente. Não podemos dar aulas laboratoriais feitas à distância. Então, essas, não podemos permitir que um aluno saia daqui sem ter feito as experiências que é suposto fazer para aprender o que é suposto aprender. Portanto, naturalmente que teremos que fazer todos os esforços para que as partes laboratoriais sejam presenciais. Agora, outras partes podem ser à distância. Mas sempre garantindo que, se a aula for 1 hora, em termos de ecrã, não pode estar mais de 40 minutos. Porque as pessoas desligam. É impossível. Se vocês estiverem a ver um filme que tem uma história, quando o filme tem 1h30, tem que ter um intervalo pelo meio. E se for na televisão, até tem 2 ou 3 ou 4. Mas é raro que uma pessoa consiga estar num espetáculo durante 1h30 de seguida. Se for ao vivo, talvez. Mas mesmo assim, é impossível, porque a pessoa, por muito atrativo que a coisa seja, ao fim de não sei quantas sessões, não dá. Não preciso de ser especialista para dizer isso, porque eu sinto em mim próprio. E, portanto, o que está aqui em causa é a disciplina da própria pessoa. Portanto, o que nós devemos é fazer um horário como se fosse um horário de trabalho. Sim, senhor, entra às 8 ou entra às 9, depois vou ao almoço, não sei o quê, depois estou mais das 2 às 5 ou das 2 às 6, mas fazer a vida normal. Porque senão entramos em parafuso. Porque a nossa capacidade de acomodar estas situações pode ser limitada. Eu posso, se calhar, aguentar um esforço de pressão e de tensão durante 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. Mas está permanentemente, incluindo sábados e domingos, em esquemas de tensão, isto rebenta facilmente com qualquer um. Seja com professores, seja com alunos, seja com qualquer funcionário, qualquer colaborador da escola, ou de qualquer entidade. E, portanto, é importante que nós tenhamos a nossa própria disciplina e nós sabemos que quanto mais alto estivermos, maiores são as pressões.
naturalmente, para os dirigentes as pressões são maiores, mas não é linear que, mesmo ao nível departamental, como aqui se viu, porque se calhar até há poucos funcionários, e que todos os departamentos têm poucos funcionários, que não tenham as suas pressões. E que não haja vários professores, ou alunos, ou outro tipo de serviço, relações com os serviços e com os professores, e, portanto, tudo isto pode ser muito exigente. Agora, isto é fácil dizer. E é por isso que eu digo à Elizabeth, Elizabeth, às 10 para as 7 ponha-me na rua. E ela sistematicamente... Pronto, não posso falar mal dela, que ela... Mais alguma observação que alguém queira fazer? Força. Elsa Godinho, Divisão de Apoio à Formação Avançada, para quem não sabe. Revi-me e penso que a minha equipa se iria rever muito nesta última fase que o Sr. Diretor esteve aqui a focar, porque desde março, tal como muitas outras divisões, rapidamente tivemos que aguentar a pressão e desde o primeiro dia estar completamente operacionais. Quando eu digo isto, todas, desde o primeiro dia tiveram em casa todos os equipamentos e para conseguir estar em pleno com um horário de trabalho não normal, mas acima do normal. A equipa em si, obviamente, estará a acusar algum cansaço, porque esta pressão, muitos meses seguidos, não é difícil de gerir. Agora já estamos cá num sistema de rotatividade. Quero também reforçar aqui o que a doutora Isabel falou e já a doutora Cristina, em relação à articulação entre divisões. Isto foi fantástico. Com todas, praticamente as que aqui estão, nós estávamos em constante contacto e conseguimos adaptar, ser criativas, muito criativas para reformular rapidamente processos que eram presenciais e dar resposta a todos os nossos utentes. Tivemos um grande desafio, que foi as provas académicas por videoconferência. Eu estive muito envolvida logo no início com o professor João Correia de Freitas e depois com a restante equipa, porque para quem não esteja dentro do assunto parece que é uma sessão Zoom, uma reunião, mas não é. Portanto, aqui tivemos que reproduzir o que era presencial. Acho que foi com sucesso, foi com o esforço de grande espírito de entreajuda entre todas as divisões, mais uma vez, e o laboratório. E continuamos aqui com resiliência, somos otimistas também. E também somos um daqueles departamentos, daquelas divisões que só quando algo corre mal é que se ouve também falar. Muitas vezes o trabalho das pessoas não é muito reconhecido e a minha equipa, tal como muitas, tem sido... Nem tenho palavras porque vai muito além da obrigação. Pronto, é isto basicamente. Muito obrigado. E eu julgo que esta é uma constante que se passa pelos serviços todos. Mesmo sem todos falarem, mas todos sentem isto. Força. Estou a ver que a Bia quer falar. Bia. Então é assim, a divisão de planeamento e gestão da qualidade esteve em casa, confinada, a gastar dinheiro da faculdade. Nós, durante o tempo de confinamento, submetemos os 22 cursos à 3ES e tenho mais aqui a agradecer à minha equipa. 22 cursos. 22. Nunca tínhamos feito tantos de uma só vez. Euros. Há muito tempo que não fazíamos tantos de uma só vez. Sim. Quer dizer, fizemos em dezembro, fizemos 28 submissões e agora foram 22. 22 a introduzir tudo no sistema e foi mesmo também trabalhar
das 8 às 8 da noite, ou às 11, ou o que fosse. Tínhamos um prazo a cumprir, e pronto, com o esforço de toda a equipa, conseguimos fazer isso. Foi complicado, porque está fechado em casa, nós não desligamos. E em junho começámos a voltar, aos poucos. E pronto. Se não houvesse Covid, era mais fácil? É mais fácil. Claro. É mais fácil gerir aqui, porque chegamos àquela hora. Nós até agora, em brincadeira, dizemos que agora estamos de férias. Porque chega àquela hora Já e vamos sei. ter que ir para casa. Pronto. E em casa não. Nós em casa não desligamos, há sempre um mail para ver, há sempre alguma coisa para ver e dá sempre aquele bichinho de ir ver ou de corrigir, ou seja lá do que for. Agora vamos ter outra tarefa grande, não é? Porque está em nós fazer os horários do próximo semestre. Não vai haver férias de agosto e estamos cá todas para este desafio que vai ser agora os horários. E escolher um terço dos alunos que vêm à faculdade e um terço dos professores, de o que for. Ok? Obrigado, Bia. Correu muito bem. Pensava que não dá para falar, não dá. Eu só queria reforçar uma coisa. Em relação às provas de mestrado, o departamento onde eu estou, o meu nome é Fátima Silva, não sei se me conseguem perceber que sou eu com esta máscara. Então é assim, nós fomos dos primeiros a fazer, portanto, as provas quando saiu aquele decreto, aquela norma, e eu fui, não sabia muito bem como é que aquilo se processava. Tive o apoio da doutora Isabel, da doutora Elsa, foi uma ajuda muito grande para nós tentarmos perceber como é que aquilo funcionava e funcionou. E eu quero salientar é que há uma grande ajuda entre todos nós. Neste momento, quase todos temos os telemóveis uns dos outros e foi assim que eu consegui falar com o planeamento, falar com os académicos, falar com a DRF. Tenho o telemóvel de várias pessoas com quem tirava dúvidas. Portanto, foi assim. E em relação ao que os colegas dizem, é verdade, nós começamos às 8 da manhã, sempre que é no almoço, vamos logo ver e-mails. Se houver lá algum, vamos logo responder. Ao fim de um bocado temos telefonemas, nem nos vestimos, nem tomamos banho e continuamos a trabalhar o dia todo. Portanto, trabalhamos muito mais do que aqui, porque a vantagem é que não usamos carro. Eu, por exemplo, ando de carro, não tenho o problema dos transportes públicos e não tenho ninguém em casa. Daí que me permite trabalhar muito mais. Porque estamos sempre disponíveis. É verdade, não é? Sempre. É um telefonema, é um professor que tem uma dúvida qualquer, com a Fátima não sei o quê. Estamos sempre, pronto. E depois, além disso, há uma coisa que eu queria trazer para aqui, que são os bares, porque eu sou da casa do pessoal, como devem de imaginar, tive essa agravante para não fecharmos o bar. A casa do pessoal não pode acabar, porque tem tradição, não é? Só que foi um problema gravíssimo, deixou de entrar dinheiro. Tivemos que adaptar a casa do pessoal na medida do possível, tivemos que reduzir pessoal, tivemos sorte dentro do azar, porque houve muita gente de baixa médica que tentámos, a dona Fátima reformou-se neste entretanto, o que permitiu com que tivéssemos mais dinheiro sem o ter. E continuamos a lutar com as verbas, portanto não temos dinheiro, vamos lutando dia a dia para não fechar as coisas, porque não há clientes, portanto neste momento não há clientes. Eu não sei como é que os bares se vão aguentar, muitos deles. A dona Lídia nunca mais abriu, não sei, e há aí outros que nem sei se vão abrir, como é que vai ser. Portanto, são coisas que fazem parte da faculdade. E eu, como estou diretamente ligada a gostaria de trazer isso, porque neste momento as pessoas acho que trazem os almoços de casa, tentam não se expor, mas se formos a ver, as precauções estão tomadas. Há gel, há máscaras,
Pronto, cada um tem que tomar um bocadinho as devidas precauções, não é? As distâncias. Eu, por exemplo, já reparei, porque estou sempre em cima do acontecimento, por exemplo, é verdade, já no departamento também estou, porque eu estou lá sozinha, como devem de imaginar, passa-me tudo pelas mãos, e na casa do pessoal também tenho muita atividade na direção da casa. Então o que eu reparo é que as pessoas não têm os devidos cuidados. Vêm ao molho muitos investigadores que eu vejo pedir cafés, em vez de ter as devidas distâncias. Eu própria já disse a pessoas, então, mas porquê é que estão aí 2 ou 3, porquê é que não ficam aqui atrás desta linha? Porque nós, como é que é? Nós vivemos na mesma casa. E eu disse, mas como é que nós sabemos que vocês vivem dentro da mesma casa? Não está escrito em lado nenhum. Portanto, há assim uma série de coisas que as pessoas deveriam ter os devidos cuidados e não têm. Mas, além disso, eu acho que está tudo a funcionar bem. Pronto. Era este o testemunho que eu queria dar de 2 vertentes, o bar e o departamento. Eu concordo perfeitamente aqui com a Cristina, que diz que trabalha muito mais em casa. Mas assim, de longe. Pronto, obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição, que é muito crítica. A questão dos bares é crítica, porque se não houver bares, então as pessoas ainda têm mais dificuldade em vir à escola. E alguns podem trazer a comida de casa, mas há outros que não vêm porque não querem trazer a comida de casa, porque não sabem fazer a comida em casa ou por outro motivo qualquer. E os bares estarem abertos é mais um conforto para poderem vir. E, portanto, eu agradeço também às pessoas que abriram os bares. Não, é uma coisa que não depende da direção, mas é importante que haver essas condições para poder trabalhar. Ok, aqui não há gelados, aqui só há calor. Portanto, não sei se alguém quiser fazer mais alguma observação, porque eu, pelo meu lado, o que eu gostaria de dizer é que realmente eu entendo todas estas situações, eu estou no mesmo grupo, a partir do momento em que vim para a direção, deixei de ter uma perspectiva de professor, passei a ter uma perspectiva de direção. Aquilo que eu sei neste momento não tem nada a ver com o que eu pensava que a faculdade era antes de ser diretor. Nada a ver. Aquilo que a visão de cada professor tem das coisas não tem nada a ver com a enorme complexidade que existe em todas estas áreas. E são estas áreas, são os serviços que, ao fim e ao cabo, permanecem e que precisam de dar o apoio para que a escola faça a sua função. Os diretores, como eu disse, passam, os administradores passam e a estrutura fica. E, portanto, é esta estrutura que tem que ser cada vez mais forte, mais consolidada, para poder dar melhor apoio à escola. E, infelizmente, às vezes, coisas como formação profissional, que é um dos tópicos de conversa que eu falei na última conversa, tudo isso, independentemente daquelas pessoas que fizeram algumas ações, mas com esta história do Covid, tudo isto andou para a frente. Nós concentramos na formação dos professores e foram lançadas várias ações durante o semestre e agora, neste mês, estão a ocorrer mais ações, porque, ao fim e ao cabo, dar aulas à distância não é como se desse aulas presenciais filmadas. Tem metodologias próprias, com condições diferentes, e gostaria de salientar aqui o papel de um setor que também é de funcionamento da escola e que durante anos e anos foi um bocadinho esquecido porque ao fim e ao cabo as necessidades eram muito limitadas, de repente passou a ter um envolvimento a 100%, a 200%. Que foi o setor aqui do e-learning, que com muito poucos recursos tiveram de repente que dar apoio a toda a gente. Eles estão calados, julgo que estão calados porque têm uma coisa nos ouvidos, portanto não devem estar a ouvir nada do que a gente diz, mas o que é facto é que também merecem um agradecimento especial, porque nestes últimos tempos foram inexcedíveis e até conseguiram ter filhos ao mesmo tempo. Portanto, também parabéns por isso. E obrigado pela vossa dedicação
e a vossa e de todos. E de todos. Todos merecemos palmas. É bom ouvir palmas, já há muito tempo que não havia palmas. É muito boa ideia, doutora Isabel. Muito boa ideia. Faz bem. Aquece a alma e as palmas das mãos. Eu há pouco esqueci-me e peço desculpa, porque eu devo um agradecimento público à doutora Cláudia Sack, porque enquanto estávamos em confinamento, eu fiz um isolamento porque não sabia o meu estado, uma vez que tinha estado em contacto com alguém infectado, e a doutora Cláudia, durante aquelas 2 semanas, todos os dias se preocupou comigo e tinha um telefonema, uma palavra de força. Obrigada, doutora. Ok. Eu sou uma pessoa com muita sorte. Já não é a primeira vez que eu digo isto. Sou uma pessoa com muita sorte. Sou. E podem crer que já me aconteceram as coisas mais variadas. E tenho uma vida tão boa, tão má, como qualquer um de vós. Mas considero que sou uma pessoa com sorte. Porque se nós considerarmos que somos pessoas com sorte, temos sorte. E a sorte também se faz com um bocadinho de trabalho. Portanto, a sorte também se fabrica. Mas há uma coisa que eu tenho sorte de certeza, que é o facto de estar perante estas pessoas que, sem eu ter que fazer nada de muito especial, dizem o que acabaram de dizer. E fazem o que fizeram durante estes tempos e antes destes tempos. Deve ser a Elizabeth a dizer que eu tenho que me ir embora. Mas estava eu a dizer que realmente esta situação existe. Portanto, tenho a sorte de ter tanta gente a apoiar a escola e, portanto, o meu trabalho é muito mais fácil quando temos pessoas que nos ajudam. E, portanto, daí também, eu já não é a primeira vez que digo isto, mas às vezes são pessoas diferentes. E não sei quem é que me está a ouvir. Hoje temos a sorte de estar a ouvir, não sei quantas pessoas nos estão a ouvir? 50. Mais aqui? Serão umas 20, 30? Portanto, 80, 70, 80 pessoas. Portanto, não estou a falar só com os que estão aqui na sala, também estou a falar com aqueles que, por qualquer motivo, não podem estar aqui presentes. E, portanto, agradeço a todos, agradeço o terem vindo a esta sessão, terem vindo aqui apanhar um bocadinho de calor comigo e desejo-vos saúde, que as coisas corram bem, que permaneçam firmes, otimistas e melhores tempos virão, de certeza. Pior do que nós passamos agora vai ser difícil. Portanto, o que quer que seja, os maus momentos e as dificuldades fortalecem-nos. E, portanto, uma pessoa só pode ser melhor depois de ter passado maus momentos. Ficamos mais fortes, ficamos mais resilientes, ficamos com mais vontade de, ok, não vou desistir. E por isso é bom que nós falemos uns com os outros e que sintamos que os outros têm os mesmos problemas que nós. Não somos muito diferentes uns dos outros, mas falando dos nossos problemas e das coisas como os outros fizeram, se calhar reagimos melhor. Em grupo reage-se melhor. Individualmente é mais fácil entrar em depressões. E a depressão, que também é uma doença do século, se calhar pode ser melhor combatida se nós trabalharmos em equipa. Eu não sou capaz de trabalhar sozinho. Ninguém deve trabalhar sozinho. E por isso, quantos mais formos e quanto mais estivermos unidos, mais fácil será. Obrigado a todos e bom almoço. E boas férias, se for o caso.